Pessoal do Jornal Nosso Bairro, tudo bem? Voltamos aí depois de um tempinho, mas hoje a gente veio com uma entrevista muito legal, assim, uma outra visão sobre empreendedorismo no Distrito Federal, no Brasil, no mundo. Estamos aqui com o Milton. Milton, obrigado aí por receber a gente. Estamos aqui no The Brain, que é um coworking, né, com mais de 60 empresas aqui. E hoje a gente veio conversar com o Milton para poder entender o que está acontecendo em Brasília, que tem transformado o mundo do empreendedorismo, a visão dos empreendedores, principalmente os mais novos, né? E o que a gente pode fazer com que todos esses empreendedores aqui do DF tenham também uma pegada dessa visão. Estou aqui com o Milton, 28 anos, né? Empresário, né? É um cara que tem uma cabeça muito aberta, um dos idealizadores e realizadores da Capital Empreendedora, que é o maior evento, né, de empreendedorismo no Centro-Oeste. Já atendeu clientes como Netflix, Visa, enfim, diversos outros. Lançou um empreendimento sobre mobilidade antes do Uber, isso é muito legal. Milton, queria saber então que você contasse um pouco para nós como é que é essa tua trajetória em tão pouco tempo, né, assim, vamos dizer, de vivência. Você já parece ter passado por diversas áreas. Conta um pouquinho para a gente como é que você desenvolveu sua carreira aí. Legal. Bom, primeiramente, obrigado, Caetano, pelo convite, né? A audiência aí que está ouvindo a gente também. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, acho que eu comecei cedo, né? Eu acho que desde muito jovem eu tive um viés aí empreendedor, né? Eu sempre fui um menino muito inquieto, realizador e tal, queria fazer as coisas meio fora do contexto. E isso, eu acho que de certa forma me orientou muito para a pessoa que eu vim me tornar e eventualmente abrir um negócio e tal. Mas eu acho que o primeiro passo aí é que eu enxerguei a oportunidade e sempre quis ser empresário, já tinha isso na cabeça. E aí acho que foi uma coisa natural de abrir uma empresa e seguir com o negócio adiante. Você está em Brasília há quanto tempo? Eu moro em Brasília há 8 anos, sou apaixonado por essa cidade, já tive inúmeras oportunidades de se mudar. Hoje eu moro sozinho aqui porque a minha família se mudou, mas eu sou apaixonado por Brasília, quis ficar por aqui. Basicamente construí toda a minha vida adulta em Brasília e pretendo ficar aqui por muitos anos ainda. Legal. Bom, hoje a gente vive uma nova realidade no empreendedorismo aí, que a cada dia que passa são coisas novas, que quem é de uma época mais tradicional, é difícil a gente entender essas mudanças, né? Sim. Se fala muito da era VUCA, né? Da volatilidade, entendeu? Das incertezas, das ambiguidades, fora todo aquele risco, aquele peso de empreender aqui no Distrito Federal e no Brasil, de uma forma geral. Você acha que Brasília conhece esses termos, conhece essa nova estrutura do empreendedorismo, e você acha que ela está preparada para isso? Olha, acho que, na verdade, esse é um movimento recente, né? Acho que vale a gente ressaltar isso, principalmente para Brasília. Brasília, num contexto nacional, uma cidade muito nova, muito jovem, e que até há pouco tempo respirava o funcionalismo público. Política, né? Respira ainda, isso é muito forte, né? Mas de, sei lá, 2, 3 anos adiante, a gente viu um movimento todo diferente nesse sentido de, principalmente dessa geração de milênio, essas pessoas querem fazer coisas que façam sentido. E isso está muito relacionado a como o mundo está se desdobrando, né? A informação hoje ela corre muito rápida. Se a gente parasse para pensar há 10 anos atrás, como é que a nossa rotina seria desenvolvida através disso. Por exemplo, hoje eu não tenho carro, mas eu só preciso do meu celular para ter um carro e ir para qualquer lugar. Isso mudou as nossas relações e está mudando em Brasília. Então, o que a gente vê é que, de fato, a tecnologia ela é um grande vetor dessas transformações bem sensíveis, principalmente no que diz respeito a empreendedorismo, a mercado, porque ele é uma quebra de paradigma, principalmente para uma geração que é diferente da nossa, né? A nossa geração ela já é toda digital, enquanto uma geração anterior é mais analógica. Sim.
Então, a gente já pegou essa diferença e eu acho que Brasília está cada vez mais se desdobrando para caminhar nesse sentido, em termos de como cidade empreendedora. Assim. Legal. Esse novo empreendedorismo, ele é cheio de termos, cheio de ações que às vezes a gente ouve, né? E não entende muito bem. Eu trouxe alguns aqui, startups, fintechs, venture capital, aceleradoras, co-work, pitch deck, crowdfunding, escalabilidade, spin-off. Cara, é um mundo que a gente às vezes assusta, né? Quando a gente conversa com um empreendedor mais jovem, ele começa a trazer todos esses termos, a gente fica meio assim. Como é que você acha que o empreendedor de Brasília deve se preparar não para entender o termo, mas para entender o conceito que esses termos trazem? Tá. Acho que essa é uma excelente pergunta e eu acho que vale até aqui o meu papel como empreendedor e também como investidor de dar essas duas visões, né? O que acontece? Esses são termos muito legais, assim, mas esses são termos que, na verdade, ele já existe no nosso cotidiano. Sim. Venture Capital nada mais do que dinheiro, capital de risco. Você pode tomar de um amigo. Falou, ó, eu tenho esse negócio, o risco é esse. Você está disposto a colocar tanto? Então, na verdade, assim, os termos são muito legais, mas eles são coisas que já existem no nosso cotidiano como empresário, como empreendedor. Então, é um pouco de desmistificar essas coisas, porque, na verdade, o que é uma startup? Mais do que um conceito legal e bonito, startup é uma fase, principalmente de uma empresa que nasce com base tecnológica. E uma startup ela tem uma pequena diferença, né? A Associação Brasileira de Startups define muito bem isso. Meus amigos lá são pessoas brilhantes. O que eles falam? A startup ela nasce a partir de um problema. Então, por que a gente está vivendo esse boom aí há muito tempo de startups no Brasil, que na verdade explodiu aí tem 3, 4 anos? Porque o Brasil, como é que a gente, empreendedor e investidor, olha, o Brasil é um país de oportunidade porque nós temos muitos problemas. Então, quanto maior o problema, maior a oportunidade. Isso é legal. Então, como a gente está falando de uma empresa de tecnologia que consegue, através da tecnologia, ter uma escala maior e o impacto melhor, uma escala, né? A gente consegue atender milhares de clientes com repetição, isso fica mais fácil de entregar. É completamente diferente. Eu falo assim, Márcio, Caetano, eu preciso hoje, eu tenho uma fábrica de salgados, eu preciso de 500 salgados. Se eu te falar assim, Milton, eu agora preciso de 100 mil salgados. Cara, você precisa de muito mais tempo, o seu custo ele aumenta, talvez não proporcionalmente, mas ele aumenta. E quando a gente trabalha quando é parte para a lógica de tecnologia, a gente não tem necessariamente esse acompanhamento de custo. Então, por isso a gente consegue ter uma escala global, é por isso que a Uber consegue atender o mundo, e a Netflix consegue atender o mundo, porque ela tem base tecnológica e isso fica muito, muito mais fácil de escalar. Mas, assim, são, na verdade, conceitos que já existem aí há algum tempo e é mais para desmistificar. Startups, de modo geral, são empresas muito inovadoras, que nascem a partir da construção de um problema, da solução de um problema, que tem um poder alto de escalabilidade, mas que no fim das contas, se ela consegue passar dessa jornada, ela é uma empresa normal, recolhe tributos normalmente, como qualquer uma outra. A diferença é que depois, se ela der certo, se ela crescer, ela deixa de ser uma startup, porque na nossa visão a startup é mais uma fase do que propriamente uma jornada inteira. Legal. Bom, você é empreendedor e você é investidor aqui no Distrito Federal também, né? Sim. A gente estava discutindo antes sobre a crise e o boom do empreendedorismo. Algumas facilidades na legislação com a criação do MEI, enfim, e atualmente a gente vive um cenário onde concurso público em Brasília, que sempre foi a principal referência de Brasília, ela começa a fechar também. Você acha que vai vir um novo boom e você acha que é um bom momento para entrar de cabeça naquele sonho que você acredita, naquela ideia inovadora que você não colocou em prática? Legal
essa questão, Caetano, principalmente porque, olhando para o lado de oportunidade, você vê aí o Estado querendo reduzir a máquina, isso não tem como para onde correr, o Estado precisa realmente de mais eficiência e redução desse Estado. A máquina não tem capacidade para suportar tudo isso, e empreender acaba sendo uma das alternativas, não que seja a única, mas com certeza é uma alternativa. O que a gente vê muito aqui em Brasília, e aí eu posso falar que eu fui um privilegiado por isso, porque eu tenho um pai que foi empresário e uma mãe que foi executiva de grandes empresas por algum tempo. Então, eu cresci em um cotidiano onde se falava muito de DRE, de vendas, finanças. Então, eu cresci com aquilo no meu contexto. Mas você imagina, quem não teve esse contexto dentro de casa, e o cara vai abrir uma empresa, uma mulher, é muito mais difícil. Você tem que partir de literalmente, de uma alfabetização de empreendedorismo. E essa é uma das bandeiras que eu levanto aqui em Brasília. A gente tem gente muito boa, assim, muito qualificada. Eu fico impressionado com os meninos de empresas júnior aqui do Distrito Federal. Mas o que falta? Base. Educação empreendedora. Então, disciplina, sabe? Entender de fato. E eu acho que até o próprio governo, ele pode ser esse vetor de transformação para dar esse viés empreendedor em Brasília. Vou citar um bom exemplo, na minha opinião. Por que em Brasília nós respeitamos as faixas de pedestre? Porque o Detran foi para a escola, educou a base, falou, ó, então isso funciona. Legal. Então, você pega aí casos isolados que, não respeita e tal. Criou-se uma cultura, mas né? criou-se uma cultura na base disso. Então, a partir do momento que a gente faz, a gente precisa educar as nossas crianças com educação financeira, com vendas, com oratória. Hoje que isso é importante hoje para a vida. Você saber negociar é uma coisa que você eventualmente, com criança, sendo criança ou adulto, você vai fazer em algum momento. Com certeza. Então é como a gente olha assim, do modo geral de empreendedores, principalmente os que estão começando, a gente sente falta muito de base. Porque quando você efetivamente faz o investimento, você quer que aquele negócio dê certo. E para esse negócio dar certo, assim, são muitas variáveis, principalmente se tratando de Brasil, porque é um contexto, assim, eu falo isso para os empreendedores, principalmente os que estão começando. No Brasil nós temos 2 tipos de empreendedores. 2 só. Empreendedor que corre risco e empreendedor que corre perigo. Que tipo você quer ser? Se você quiser correr risco, você vai ter que estudar, você vai ter que entender de gente, você vai ter que entender de marketing, você vai ter que entender de vendas, você vai ter que trabalhar mais que todo mundo. Imagina no seu... eu sempre pergunto para eles assim, qual é a época mais difícil na faculdade? É unanimidade. Eles falam assim, TCC. Pô, não durmo, não sei o quê. Empreender é a mesma coisa. Você vai viver um TCC numa maratona. Faz sentido para você? Você está disposto a pagar esse preço? Porque não tem poesia. Tem que trabalhar, não tem... Pegando esse gancho aí, além disso, ainda tem toda aquela carga tributária, o peso de empreender. É o primeiro a chegar, o último a sair, não tem férias, não tem... assim, o peso da estrutura, etc. A gente está num coworking aqui que me parece tornar mais leve essa relação. Sim. Me fala um pouquinho como que um empreendedor que está vendo uma entrevista dessa pode entender o que você poderia dizer para tornar mais leve essa relação dele com a empresa, dele com os clientes. Muito legal isso, Caetano, porque na verdade assim, comecei a empreender muito cedo, mas tiveram alguns fatores aí que contribuíram muito para essa jornada ela ser mais leve. Então, por exemplo, dentro de um cowork você consegue encontrar outros empreendedores semelhantes a você. Sim. Estão passando pela mesma fase, estão sentindo as mesmas dores, que pagam tanto imposto quanto você. Então, de alguma forma, você consegue, quando existe a troca, existe conhecimento. Então, eu gosto muito da troca de conversa, porque eu acho que aí é o momento onde você acaba aprendendo. Legal. E uma coisa muito legal também, que assim, a gente está acabando desmistificando isso, é o mentor. Encontrar um mentor, e esse é um ambiente muito propício. Eu tive alguns mentores na minha vida, e isso me ajudou muito, porque o mentor ele já fez o que você está querendo fazer.
Então, ele já sabe o caminho que você vai percorrer. Então, isso facilita muito a jornada. Então, estar num ambiente mais contraído, onde você encontra semelhantes e pessoas que já fizeram o que você está querendo fazer, isso, de certa forma, deixa a jornada mais leve. Não deixa mais fácil, mas com certeza facilita, você se sente mais amparado. Porque, de modo geral, o empreendedor é um bicho doido, cara. Ele é solitário às vezes, está só com o time, está muito preocupado com o resultado e esquece de todo o contexto. Então, estar num ambiente mais leve, descontraído, onde você tem uma troca, onde existe um ecossistema, é muito mais favorável e não tenho zero dúvida que é bom para o negócio e para o empreendedor. Legal. A Capital Empreendedora pode ser também esse ambiente, né? Sem dúvida. Falar sobre Capital Empreendedora, é a 4ª edição esse ano, acho que é 25 de maio, né? 25 de maio. 25 de maio. O ano passado a gente teve lá, a gente entrevistou acho que umas 20 empresas. Cara. Legal. E cada uma delas, apesar do cara trabalhar no mercado tradicional, cada uma delas trazia uma inovação para nós. Na forma de apresentar, na forma de vender. Então a gente gostou muito daquela experiência e a gente teve uma interação muito boa com o pessoal da Saída Norte naquele período. E, bom, então vamos falar de Capital Empreendedora. Legal. Você, com 28 anos, você tinha, sei lá, 25 anos na época, muitas ideias na cabeça, Sim. Um cenário de crise. 2016, foi 2016 a primeira, né? 2016. 2016, onde ninguém pensava, é só ficar ali respirando ali, cachorrinho para poder não ter problema, mas você não, você quis inovar e fazer o maior evento de empreendedorismo no Centro-Oeste. Cara, me conta o que deu na sua cabeça naquela época e por que você se arriscou tanto para empreender nesse projeto. Bom, essa é uma coisa assim, empreendedor é um bicho meio maluco, assim, isso é normal. Na verdade, foi mais uma inquietação do que propriamente, vamos fazer um evento. Eu sabia que a gente precisava fazer alguma coisa por Brasília. E eu acho que o day one, assim, o que me deu o estalo é que eu estava dentro de um avião, indo para São Paulo para ir para um evento de empreendedorismo. Para encontrar o Flávio Augusto, do Geração de Valor, do Meu Sucesso. E estava indo lá para um evento do Meu Sucesso, bem pequeno, para encontrar outros empreendedores, outros semelhantes. Nessa época não tinha muito coworking em Brasília. E aquilo falando, capital do Brasil, todas as decisões são tomadas aqui, tem impacto nacional, maior renda per capita, maior índice de doutores por metro quadrado do Brasil, segundo maior aeroporto em atividade. Um monte de artigo técnico-científico ali engavetado, que virou negócio. Cara, muita gente brilhante. Por que essas coisas não acontecem em Brasília? Eu falei, tem alguma coisa errada, eu vou fazer alguma coisa. Então, a Capital Empreendedora saiu muito mais dessa inquietação. E aí comecei a olhar para Brasília como uma capital empreendedora e as coisas foram, de fato, os números mostram isso, que as coisas vêm crescendo e Brasília é muito nova, uma cidade muito nova ainda. E foi muito mais disso, assim, vou fazer. Eu não sou produtor de evento. Então, mas eu estava disposto a pagar o preço para fazer aquilo acontecer. E foi bem isso, assim, primeiro ano foi com o objetivo de eu preciso validar essa hipótese para ver se existe de fato empreendedorismo nessa cidade ou não. No primeiro evento nós esperávamos 250 pessoas, a gente conseguiu colocar quase 700. Uau. Isso é um número... participantes ou empresários? Participantes, assim, foram lá, compraram o ticket e participaram do evento com um palestrante. Isso pra gente deu acendeu uma luz e falou, opa, tem alguma coisa aí. Legal. E aí isso foi literalmente um MVP pra gente, com um mínimo viável para entender de fato, validar aquela hipótese de empreendedorismo em Brasília. Validamos e em 2017 eu falei assim, agora a gente vai investir. Agora a gente vai fazer um trabalho mais completo, mais impactante. E aí a gente saiu de quase 700 para 1.500 participantes. E aí o negócio começou a crescer e tomou uma proporção muito grande. Mas muitos desafios, a gente pagou o preço do risco, certo. Poderia ter dado errado. Mas eu acho que isso foi uma coisa lá atrás que eu tinha muita clareza de tipo, o que é dar errado? Eventualmente perder dinheiro? Isso está tudo bem, isso a gente recupera, isso é um desafio que a gente tem. E esse é um desafio bom para o empreendedor, quando ele se sente desafiado nesse sentido. Agora, a grande dificuldade nossa mesmo era
construir algo maior, impactar as pessoas e ajudar. E hoje a gente tem muitos, hoje já são mais de 5 mil empreendedores impactados pelo evento diretamente. Então é um número relevante, 5 mil pessoas, e eu não tenho nem controle. Então eu conheço de gente que captou investimento, de gente que conseguiu entrar numa aceleradora, de gente que conseguiu conversar com o palestrante investiu no negócio, tem de tudo. Então acho que foi muito mais essa cultura que a gente quis implementar lá atrás, que hoje a gente tem um ecossistema muito mais formado, do que só propriamente fazer um evento. Porque conteúdo tem na internet. Você dá um Google aí, você acha tudo. Agora, a experiência que você pode proporcionar lá dentro, a interação, a troca, o relacionamento, a oportunidade que você tem de conversar com um mentor que só fica em São Paulo, a oportunidade que você tem de conversar com, eventualmente, aí um vice-presidente do Nubank, como a gente está trazendo esse ano. Isso, cara, isso pode não ter preço. De repente você pode conseguir uma coisa, ou o cara pode te falar alguma coisa, pode mudar completamente o rumo do seu negócio. Legal. Então, eu acho que como plataforma, como capital empreendedor, é muito mais isso que a gente está proporcionando do que só um evento. Então, essa foi a visão que a gente teve lá de trás. E agora, tivemos coragem, muita coragem. Não é fácil, não foi fácil. O investimento é alto. O evento vai crescendo, vai aumentando o risco também. Ano passado vocês trouxeram nomes aí, Murilo Gun, os caras mais tops. Foi bem legal. E assim, só que a gente tinha plena convicção de que, a gente vai dominar isso aqui, a gente sabe como é, a gente sabe aí as nossas fortalezas, eu sei vender, a gente sabe captar patrocínio, a gente consegue fazer uma boa entrega para o nosso cliente. E isso que de fato perpetua um negócio. Se você vai se manter vivo ali, conseguir fazer o negócio crescer e de fato ter liquidez, no longo prazo é só isso. Legal. O ano passado a gente estava lá e a gente participou de algumas palestras. Sim. Então a gente viu muita coisa voltada para as mídias sociais, a gente viu muita coisa voltada para as fintechs, bitcoins, Sim, investimento. Né? Mas a gente viu também empreendedores ali falando de automação predial, de economia de água, sustentabilidade, prestação de serviços de TI, assim, várias coisas, games também a gente viu. Diverso, né? Qual é a expectativa de vocês em termos de diversificação, né, de apresentação de projetos, empresas, e qual a expectativa de público que vocês têm esse ano aí para tal? Assim, de modo geral, nós encontramos em Capital Empreendedor uma plataforma. Certo. Com essa plataforma, a gente tem não um viés, mas assim, entre as participantes, a gente tem desde um funcionário público a um empreendedor de startups. Okay. Então, a gente tem uma diferença muito grande. O que a gente conseguiu fazer, na verdade, ao ano passado foi, se eu tenho um evento que ele atende um público em um range diferente, eu preciso construir uma metodologia e uma entrega que atenda essas duas pontas. Sim. E aí, o que a gente faz desde o ano passado? Rodamos uma pesquisa interna com os nossos clientes e perguntamos quais são os palestrantes que vocês querem ver e quais são os temas relevantes para vocês esse ano. Isso é legal. Então, a gente constrói literalmente tudo. Com todos os participantes do evento? Com todos. A gente constrói tudo baseado no que o cliente está pedindo. Então, é literalmente o cliente no centro e a gente constrói a plataforma em volta. Legal. E isso faz com que a gente tenha uma assertividade maior. Porque, por exemplo, como a gente tem 3, 4 palcos, o nosso cliente ele não é obrigado a assistir uma única palestra. Eu tenho uma palestra de comunicação na plenária, eu tenho uma palestra de marketing digital no outro palco e eu tenho uma outra de investimento anjo. Então, é muito mais favorável para o meu cliente escolher qual tipo de conteúdo que ele quer consumir. Então, a gente mantém essa pluralidade entre os participantes, mas também entre as startups, porque a startup ela tem uma coisa muito maluca que ela nasce muito rápido, mas ela morre muito rápido. Então, provavelmente esse ano a gente já iremos encontrar outras startups falando, por exemplo, de saúde. Eu já vi que a fintech deu um boom muito grande, né? Legal. Porque o mercado financeiro ele
ele é um mercado dominado por grandes players, que até pouco tempo você não tinha o conceito de fintechs, mas que a gente está mudando aí agressivamente isso. Você vê um Nubank sendo unicórnio, uma PagSeguro sendo unicórnio, você tem uma Stone surgindo. Então a gente vai ter mudanças sensíveis aí em termos de mercado financeiro, porque tem muita oportunidade. O mercado é muito grande. Você pega um Itaú, ele dá um rendimento de 30 bilhões ano. Cara, é uma coisa maluca, assim. Separado do ponto de vista de uma companhia. Imagina, uma empresa num segmento tradicional ter uma liquidez desse tamanho. Então tem muita oportunidade aí. Um outro movimento que a gente está vendo. Esse bolo. Com certeza, vamos diversificar. Tem muita gente que não tem nem. Acho que 60% das pessoas no Brasil ainda não tem acesso à conta bancária. É verdade. Então é um problema muito grande. E a gente, felizmente, temos boas startups aí. O que a gente está vendo esse ano, principalmente pelas inscrições, é que a gente está vendo muito as startups olhando muito para o lado de saúde, health tech. Esse é um problema muito grande no Brasil. Maior problema, maior oportunidade. Então, acho que a gente tem muitas novidades esse ano em termos de startups atacando esse problema de saúde. Agora, daqui em diante, a gente vai ver muita coisa sobre Smart City. Legal. A gente já fala muito sobre Big Data, que na verdade esse é o novo marketing, eu defendo isso. Tem muita gente que não gosta desse termo, mas marketing bom é aquele que traz resultado para o negócio e, obviamente, para o cliente, porque eles são uma faca de dois gumes. Mas quando você tem uma máquina tomando uma decisão lógica por você e do ponto de vista de resultado, ela vai acertar muito mais do que o nosso achismo. Que é o feeling, né? Então eu sou desse cara, não tem. Com número você não discute. Você discute com uma coisa que é singular, mas com um número, 2 mais 2 é 4. Verdade. Então, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um marketing desse viés aí. Verdade. Me diz uma coisa, como é que está a participação feminina nesse novo mundo, cara? A gente vê Legal. que você anda muito aí pelo Brasil, pelo mundo, conhece várias pessoas. Eu olho para um escritório desse, eu vejo um monte de homem. Onde estão as mulheres e quem são as mulheres que estão empreendendo nesse país? Tá. É muito legal a gente falar disso, porque eu sou um grande entusiasta, assim. Eu conheço mulheres empreendedoras incríveis. No evento a gente já teve participação da doutora Janete do SEIB, da doutora Sandra também, que são empreendedoras locais assim que conseguiram construir algo muito incrível do ponto de vista de Brasil. As mulheres, assim, cada vez mais eu tenho visto mulheres empreendendo e excelentes empreendedoras. Assim, o ano passado eu tive até... Esse foi uma pauta que eu tive com a Camila Farani, do Shark Tank, que foi nossa... Conheço várias executivas que estão largando suas carreiras em grandes companhias para empreender. Então, de modo geral, eu vejo esse movimento de mulheres no empreendedorismo crescendo muito. Não só em Brasília, mas a nível Brasil. E de modo geral, a mulher ela tem uma sensibilidade e isso, cara, é uma coisa, é um diferencial muito feminino, a sensibilidade para tocar o negócio e de foco. É impressionante, assim, porque a gente tem muita gente, principalmente homem, né? Homem, principalmente quando é empreendedor e você tem alguns chips aí, mas principalmente aquele cara fazedor, ele é trator, ele sai atropelando tudo. E a mulher não. A mulher, por o fato dela ser sensível a isso, ela está muito mais ligada no que de fato ela precisa fazer para o negócio crescer. Isso é um negócio que me chama muito a atenção. Masculino e 40 feminino. E o ano passado nós tivemos 55-45. 55 meninas. Homens, mas assim, está aumentando. Então, e esse ano a gente já vê que está bem equiparado, tá? Tipo assim, mas quase 50-50. Empresários que estão expondo ou participantes? Participantes. Que é a maior parte do público, né? Então a gente vê e a gente também tem interesse. O ano passado a gente fez uma promoção super legal no Dia das Mulheres. Legal. Que a gente deu um super desconto para as mulheres,
porque é interesse nosso que as mulheres de fato participem. Então, mas a gente vê esse movimento muito entusiasmado, muito por conta dessas características da mulher, assim. E eu sou um privilegiado porque eu conheço várias que estão em posições relevantes. Inclusive você tem uma dentro de casa, né? Sua mãe, né? Sim, minha mãe foi uma grande executiva aí, enfim, teve uma carreira brilhante, mas não só ela, mas com outras assim que, cara, me impressionam. Por exemplo, a Camila Farani é uma pessoa que eu aprendo muito, assim. A Camila Farani faz investimento anjo também. Legal. E a gente fala muito sobre isso. E é impressionante como ela consegue ter uma visão completamente diferente da minha, pelo fato de ter uma sensibilidade ou com o empreendedor ou com o negócio, que às vezes a gente leva só para o número. Legal. Bom, vamos puxar um pouquinho aqui para a região onde Claro. a gente atua, que é a saída norte do Distrito Federal, né? Sobradinho 2, Planaltina, Fercal, toda aquela região dos condomínios. Se você passar por lá, você vai ver um comércio muito pujante. Empresários assim são guerreiros e guerreiras, né? São os caras que movimentam aquela economia, porque uma cidade dormitório que vem para o plano piloto e volta todos os dias, ele precisa ter uma vida própria. E essa vida própria lá dentro é mantida pelo comércio, pelo varejo, pelo atendimento, por serviço e tal. Mas são empreendedores que ainda passam por algumas dificuldades do ponto de vista de investimento na região, do ponto de vista de público para atender, né? Então, como se trata de uma cidade que depende do centro de Brasília, então esse público migra para cá e consome tudo aqui, né? Não consome lá. Eu queria saber, não vou dizer conselho, mas que dicas, que toques você poderia dar para esses caras mudarem o mindset deles, para que eles possam ganhar em escala tanto lá quanto lá fora, para ele possa impactar esse público que vem para o plano piloto no caminho, quando esse público chega aqui. Como é que você falaria isso para ele? Eu adoro essa região aí, Sobradinho, tenho grandes amigos que moram lá. Caetano, como é que o meu, assim, eu vou falar muito pelo meu viés, né, pelo meu olhar. Eu sou um cara de vendas. Então, eu sou muito focado em trazer dinheiro para dentro do negócio. E eu acho que todo empreendedor devia ter como, assim, primeira chancela, cara, tem que saber vender, tem que saber controlar custo também, mas tem que saber vender bem. E o mundo, ele está muito global, né? Hoje você está ao seu celular, você compra, de fato, qualquer coisa na internet. Pensando localmente, o que eu encontro de dificuldade, principalmente com empreendedores de pequeno e médio porte? Geralmente, não faz ali o mínimo com bem, sabe? Então, por exemplo, se você tem um comércio, é seu dever básico, assim, que se você fizer isso, você vai economizar dinheiro, tempo e vai ganhar em produtividade. É medir tudo. Se você é básico. Se você começar a medir tudo, você já vai ganhar inteligência. Se você ganha inteligência, seu produto para de estragar. Você consegue ter uma produtividade melhor. Você consegue aumentar o salário do seu colaborador. Consegue economizar custos. Reduz o custo. E de modo geral, eu acho que a gente ainda está vivendo principalmente esse nicho de pequeno e médio, está vivendo num mundo ainda muito analógico. E hoje a gente está a um celular de tudo. Assim, olhando para o que eu vejo de futuro, as empresas do futuro, elas são empresas de tecnologia e de comunicação. Quando a gente fala de tecnologia, não é ter uma baita empresa de tecnologia por trás, mas é usar as ferramentas que você tem ao seu dispor, que está ali no seu bolso, para atrair o cliente. Eu estava esses dias conversando com um mentor, e ele é de Recife, então assim, é super engraçado conversar com ele, porque eu acho super divertido, porque ele fala num linguajar muito simples e dele. E é um cara muito bem sucedido, assim, um baita empresário aqui em Brasília. E ele falou que ele tem uma clínica médica e ele tem uma secretária e um secretário. E o papel dessas duas pessoas não é só de atender o público na clínica médica, mas sim ele deu uma função para cada um.
E aí eu perguntei, Vitor, qual é a função? Aí ele, uma é vem e a outra vai, volta. Vem e volta. O que é vem? Novos clientes. Legal. E o outro é o quê? Volta. É cliente que não vem há um ano na clínica, mas que já fez algum tratamento, volta. Porque, assim, olha como inteligente isso é. É o cliente que já pisou lá. Às vezes a gente não pega o telefone, não liga pro cliente, fala assim, pô, vamos tomar um café, o que está acontecendo? Por que você não veio aqui? E o outro é de trazer clientes novos. Porque, assim, eu vejo muito isso acontecendo. Por exemplo, se você tem um negócio que, se você sabe que você perde aí por ano 30% dos seus clientes, 30% dos clientes não compram mais com você. Em 3 anos, você já perdeu 90%. Ou seja, você precisa trazer gente nova, colocar muito mais gente para entrar. Fazer um esforço muito maior, né? Entendeu? Então, assim, às vezes são coisas simples, que às vezes a gente não, por conta da correria, a gente fica pagando muito incêndio, não olha para o negócio de um jeito mais estratégico. Então, de modo geral, é bem simples, mas se eu fosse ficar com 2 dicas aí, eu ficaria com vem e com volta. Muito bom, vem e volta, hein, gente? Pra gente finalizar, Brasília, política, isso aí, você sai para outro lugar, você é de Brasília, você conhece o presidente, você conhece os deputados, é assim que se faz. Mas a gente vê nascendo uma nova vocação. A vocação na área de empreendedorismo, na área de serviço, prestação de serviço para os órgãos públicos, tanto federal quanto local, isso é muito forte, né? A gente vê várias empresas. Mas a gente vê que está nascendo uma nova vocação. Que vocação você acha que Brasília está se tornando em termos de empreendedorismo também? Tá. A gente, de modo geral, assim, algumas coisas dão grandes indícios para a gente, né? Por exemplo, nós temos em Brasília as 2 maiores empresas de empresas júniores de universidades do Brasil. Você tem a empresa júnior de meninos, crianças de 18 a 19 anos, faturando quase 1 milhão por ano. Então, assim, você tem gente muito boa entrando no mercado. De modo geral, eu acho que daqui em diante a gente vai cada vez mais caminhar para um mundo tecnológico. Isso não significa que o outro lado não vai continuar sendo uma oportunidade. Prova disso é uma Magazine Luiza. A ação que mais valorizou. Mas por quê? Porque ela investiu muito no digital, mas ela tem lá como um braço de sustentação muito forte o ponto físico. Então, na verdade, um contribui para o outro. Então, nenhum nem outro eu acho que vai deixar de morrer. Mas eu acho que eu olharia muito para o que vai acontecer. São os exercícios que eu faço, tá? O que vai acontecer daqui 5 anos? O que as pessoas não fazem hoje, que elas vão fazer daqui 3, 4 anos. Se você começar esse negócio hoje, foi o que a gente fez no Capital Empreendedora. Daqui 3, 4 anos, quando as pessoas começarem a dar o clique para isso, você já está muito na frente. Então a gente olhou isso para lá atrás e tem muita oportunidade, cara. Muita oportunidade. Quer ver uma outra coisa que a gente está entrando? Esse ano, dentro do Capital Empreendedor, a gente vai fazer o Capital Empreendedor Kids. Legal. Que é para empreendedorismo para crianças de 9 a 12 anos. Esse produto ninguém estava olhando. E ele pode ser muito maior do que o Capital Empreendedor, do que qualquer outra coisa. A partir desse produto eu posso criar uma metodologia, colocar nas escolas e levar o empreendedorismo na base. Sim. Então, assim, tem muita oportunidade aí. E aí cabe ao empreendedor parar e pensar, o que vai acontecer daqui 3, 4 anos? Brasília, qual é o cenário? Olha para o governo, quais são as diretrizes que o governo está dando? Olha para a população, o que as pessoas precisam de fato? É muito mais fácil você criar um produto a partir da demanda do seu cliente do que a partir da demanda sua. Você precisa de validação, você precisa de tração, precisa faturar. Empresa boa é aquela que fatura, não é aquela que fica dependendo de dinheiro do investidor. Então, eu olharia muito com isso. Assim, não falaria especificamente de uma coisa, porque eu conheço de gente que está indo bem vendendo picolé. É sério, vendendo picolé. Tenho amigos, empresas aqui de Brasília que, não sei se eu posso falar o faturamento, mas os caras estão com mais de 300 pontos, vendendo assim, muito bem, estão indo para outros estados. Picolé. Ah, picolé não é para mim. Pô, então a crise... Pipoca gourmet.
Não, então a crise não está no país, a crise está em você. Você não pode vender picolé. E aí, assim, há gente que está vendendo, alugando bolsa. Alugando bolsa. Criou um aplicativo, você anuncia lá, a mulher anuncia a bolsa. Olha que legal isso, cara. É o Rent Bela. Vai lá, eu gostei dessa bolsa. Quanto que é a diária? Ah, XPTO. Coloca lá, salva. A pessoa deixa a bolsa na tua casa. Ó, cuida da bolsa. Amanhã você devolve. Então, assim, não tem uma única coisa. Cara, tem diversas coisas que se você fizer bem, for bem centrado, fazer a coisa do jeito certo, no longo prazo você errar menos do que acertar, porque na verdade isso é uma coisa que a gente acabou não falando aqui, mas o erro faz parte. E, gente, eu já errei muito e erro até hoje. A diferença é que eu sou inquieto e não vou continuar, não vou parar. Mas de modo geral isso faz parte, você sabe disso. O erro faz parte do... óbvio que ninguém quer errar, mas isso faz parte do processo, a gente precisa desmistificar isso. Pô, porque no Brasil a gente fica sabendo do empresário em duas situações. Ou quando o cara fica rico, ou quando o cara quebra. Sim. Ou quando ele é preso. Ou quando ele é preso. Tem uns que são presos, né? Então, de modo geral, a gente precisa... Acabou aí? Pode continuar. A gente precisa parar com isso, assim, de tipo... O fracasso, o erro, ele faz parte, sabe, o Caetano? Então, não... isso faz parte da vida de qualquer empreendedor. Quem empreende sabe disso. Legal. Olha, abre a cabeça você conversar com um cara desse. 28 anos e ele tem muito a ensinar. E assim como ele, existem várias pessoas aqui no Distrito Federal que mudaram ali a sua visão de empreender, de ganhar escala, de olhar para fora. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Olha, parabéns pelo trabalho. Obrigado mais uma vez, E com certeza estaremos lá dia 25 de maio, Capital Empreendedor aqui em Brasília. Vocês não podem perder essa oportunidade de olharem empreendedores do Brasil inteiro e do mundo, né? Vem gente de fora também, gente de fora. Portugal, etc. Para que você possa olhar como esses caras, eles olham para coisas do dia a dia e veem oportunidades de negócio e oportunidades para crescer seu negócio. Valeu mesmo, Milton. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco da nossa experiência, minimamente o que a gente pode fazer. Contem com a gente aí, com Capital Empreendedora. Acho que é só o começo de grandes coisas que a gente vai fazer pela frente. Espero todos vocês lá. Tá bom. Pessoal, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.